estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2023, unção de governo está sobre a minha vida e eu estou governando para a glória de Deus. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Pedra angular. Muitas vezes o Senhor vai usar da sua palavra para saber o que está dentro de nós. A verdade é que a palavra de Deus ofende, constrange. Ofende, constrange as pessoas que não creem e não querem mudar. Então o Senhor nos conduz a um assunto muito importante, que é a necessidade de se ter um fundamento firme. Um alicerce espiritual sólido. Quando a fundação é sólida, nós podemos construir uma grande estrutura. A fundação sólida é a palavra de Deus revelada. Você tem que receber a palavra de Deus de forma revelada. Mas ninguém vai ter a revelação dela, se não tiver fome pelas coisas espirituais. E nós sabemos que Deus é atraído pela fome. Dá para ilustrar alguém sentado diante da TV, na sua poltrona confortável, e está com fome. Mas não é uma fome capaz de se levantar e buscar a comida ou até mesmo fazer a comida. Aí passa alguém, a esposa, alguém pergunta, você está com fome? Eu estou indo para a cozinha. E a pessoa então diz, estou morrendo de fome. E essa pessoa estava morrendo de fome mesmo? Não, ela não estava morrendo de fome, porque se ela realmente estivesse com fome, morrendo de fome, ela teria forças para se levantar e ir para a cozinha, pegar a comida ou até fazer a comida. E isso acontece com muitas pessoas. Elas até sabem dizer, estou morrendo de fome, eu estou com fome de Deus, eu amo a Deus, Deus é lindo, Deus é incrível, Deus, mas elas não têm uma fome por Deus capaz de levá-las para mais perto dEle, para buscá-lo, para orar, para clamar. Elas não têm essa fome. Não é uma fome suficiente para fazê-las levantar e fazer aquilo que é preciso. Não tem. E aí está a resposta do porquê de muitos destinos perdidos, pessoas fora do propósito, gente infeliz, gente com a vida que não flui, gente que está na igreja, mas está sempre perdendo. A pessoa está na igreja, mas está sempre perdendo alguma coisa. Porque não tem essa fome. Tem uma fome, mas não uma fome capaz de fazê-la levantar e ir pegar, fazer o que é preciso.
A fome pela palavra é o que vai nos levar a uma maturidade espiritual na vida. Porque o Espírito Santo quer nos ver em crescimento o tempo todo. Tem gente que se recusa a abraçar a palavra que o Espírito Santo está dando a ela. E quando uma pessoa não abraça a verdade, ela está revelando que não há maturidade e o interior dela não foi renovado. Muitas vezes a linguagem permanece a mesma. Porque a fé é uma linguagem. E a verdade é que nem todo mundo que diz que crê em Jesus tem a linguagem da fé. É possível reconhecer os valores de uma pessoa através do que ela fala. Inclusive, o que nós falamos anuncia nosso futuro. O que sai da sua boca anuncia o seu futuro. Mas, se uma pessoa não acredita, você vai fazer o quê? No momento em que você libera uma palavra indevida, você fez um decreto, aquilo determinou o seu futuro. Mas isso está na Bíblia. Mas o que adianta estar na Bíblia? As pessoas não acreditam. Elas não levam com a devida seriedade. O reino de Deus ele é invertido. O que o mundo aplaude, o reino de Deus condena. E o mundo olha com desdém para aquilo que a palavra ensina. Não precisa ser assim. No reino de Deus, o maior é o que serve. Antes da honra vem humildade. Os humildes são honrados. Elias e João Batista, se andassem nos dias de hoje, seriam vistos como pessoas mal-sucedidas. Mas a Bíblia diz que eles foram muito bem-sucedidos. Porque nós temos uma visão muito equivocada de bem-sucedido. A nossa visão ainda de bem-sucedido está muito alinhada com a visão mundana e não com a visão do reino. E é por isso que você vê pessoas crentes, gente que se diz crente, muitas vezes ofendendo a Deus, ou ofendidos, pessoas ofendidas com a palavra, porque não querem se submeter. Não querem. Uma vida bem-sucedida externa é o reflexo de uma vida bem-sucedida interna. Quando você é bem-sucedido, você é transformado aqui dentro. Você tem valores e princípios muito claros, bem definidos, que é uma visão tão clara que até quem passa correndo sabe qual é a sua visão, consegue ler. Gente à distância consegue ler e sabe o que esperar daquela pessoa. Não, aquela pessoa, não adianta.
Não adianta, aquele lá não. São valores firmes, sólidos. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós estamos construindo uma casa espiritual. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Porque não é tudo que você quer oferecer a Ele que Ele vai pegar, que Ele vai aceitar. Por meio de Jesus Cristo, sempre por meio de Jesus. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, para quem crê, esta pedra é preciosa. Isso que é precioso para quem crê. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pedra de tropeço. Que no grego, quando você encontra escandalizar, quer dizer, essa palavra tropeço, escandalizar é a mesma coisa. E, inclusive, se você pega uma Bíblia em inglês, você vai encontrar o tropeço, escandalizar, a mesma coisa que ofensa. Você já vai encontrar ofensa no escandalizar. Uma pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vamos na mensagem. A pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal pedra de fundação. Para quem não confia, ela é uma pedra de tropeço, uma rocha bloqueando o caminho. É por isso que você vê esse ódio contra Jesus, e automaticamente remete para os crentes, para as igrejas, porque os caras querem pecar, mas querem pecar em paz. Enquanto há esses valores que são tão sólidos na palavra de Deus, tão firmes, tão claros, ainda lá no fundo, todo mundo tem uma consciência. Então, lá dentro, o ser humano é capaz de saber o que é certo e errado, ainda que ele tente ignorar absolutamente tudo. E não é incomum dentro da igreja você encontrar pessoas que se ofendem com a palavra. Numa mesma fileira, podemos encontrar, às vezes, um sentado perto do outro, alguém que está faminto, que não vê o culto passar, que está comendo tudo, recebendo. E outro do lado, que está inquieto, incomodado,
achando pesado, se ofendendo, questionando, reclamando, querendo ir embora, está demorando demais. É um negócio tão impressionante que até quem diz que conhece a palavra, nós vamos ver gente religiosa que sabia, que tinha decorado as Escrituras, ofendidas com o que Jesus pregava. Nós vamos ver que numa pregação, todos, com exceção dos 12, todos os discípulos, que não eram poucos, foram embora, como uma congregação inteira ir embora num único dia. Porque disseram, é dura demais essa palavra. Jesus olha para os 12 e pergunta, vocês também não vão? Vocês não querem ir? Pedro se levanta e diz, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Quer dizer, ele estava dizendo, é dura também, para nós é dura a palavra também, mas eu tenho essa revelação de que o Senhor é a única porta, é o único caminho, é a única saída, não tem para onde ir. Não tem. Gente, às vezes você está lendo, é a palavra, e tem gente se ofendendo. Tem gente incomodada com a palavra. Você só está pregando a palavra. E tem gente achando que a palavra é dura demais, é difícil demais. É a palavra, não é nem a palavra. Você não botou nada seu. É a palavra. A palavra. Você está pregando a palavra. E às vezes tem alguém ofendido com a palavra. E Pedro disse exatamente isso. Para alguns, ele vai ser o fundamento sólido, a pedra fundamental, principal. Mas para outros, ele vai ser uma pedra de ofensa, de tropeço. Na vida de algumas pessoas, Jesus, a palavra de Jesus, é uma pedra de tropeço. Que quer dizer, as pessoas se ofendem, se escandalizam, ficam ofendidas com a palavra. Com a palavra. Terça-feira, nós pregamos algumas escrituras, e algumas, só provérbios, que alguns nunca tinham lido, porque não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia, não sabe o que está lá. E uma meia dúzia mostrou-se escandalizada, ofendida, com a palavra. Escandalizada, ofendida, a manifestação, o que saiu da pessoa. Não foi um reconhecimento, uma consciência, um temor. Porque quando você tem temor, você vai refletir sobre aquilo. Não tem brincadeira, não tem piada. Tem reflexão. É isso que tem. Reflexão.
Mas isso é sinal de que a palavra não está lá. E que a palavra é pedra de tropeço. Quer dizer, eu não quero mudar. E quando vem a palavra, não é a palavra da Cleo, do fulano, do bispo tal, é a palavra de Deus, você só está lendo a palavra. Tem coisa que você só lê o versículo, pronto, li. Não tem que explanar isso aqui não precisa. Mas é ofensivo. Por quê? Porque confronta estruturas de orgulho. Bate com aquilo, vai de encontro ao que está acontecendo no interior e que a pessoa não quer mudar. Ela não quer mudar. Então, quando uma pessoa não quer mudar, a palavra ofende. A pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal pedra de fundação. Para quem não confia, ela é uma pedra de tropeço, uma rocha bloqueando o caminho. Eles tropeçam e caem porque se recusam a obedecer, como foi predito. Uma pedra que causará tropeço e uma pedra que ofenderá homens. Eles tropeçam porque desobedecem e descreem da palavra de Deus. Então eles ficam incomodados com a palavra. Eles caem por causa da palavra, eles fazem bobagens por causa da palavra que eles não creem, eles não obedecem, então eles se incomodam e eles reagem, cada um de um jeito, uns com piadas, outros reclamando, outros criticando, outros botando defeito. Eles vão botar defeito no pregador, na igreja, eles vão botar defeito, eles vão pegar uma interpretação, porque a geração que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, é um tempo onde as pessoas estão diluindo a palavra, e se você engrossar um pouquinho, elas tropeçam. Porque a palavra está diluída. Estão diluindo dia após dia o tempo de pregação, o tom, a visão, a mensagem, ela está sendo diluída, está ralinha. Se você engrossar, para quem está acostumado com uma palavra ralinha, diluidinha, adaptada ao sistema da pessoa. Opa, que palavra é essa? Eu não quero isso não. Eu não quero isso não. Mas o que a Bíblia está dizendo? É porque não quer mudar. E se a pessoa não quer mudar, a palavra é dura demais. Se você não quiser mudar, você vai dizer a palavra é dura demais. Ah, não, você vai arrumar uma desculpa. Você vai arrumar um meio de descaracterizar. Você vai arrumar um meio de tirar o foco dela, de tirar a força dela, de tirar o peso que ela tem. É por isso que você vê, quem não está preocupado em viver dentro de um propósito firme, ele vai nessa onda. Por quê? Porque quando ele percebe que alguém está se incomodando, ele recua. Quando ele deveria estar engrossando, ele está ralhando. Porque não importa para algumas pessoas fazer o que é certo.
Importa para elas continuar construindo num alicerce frágil, que momentaneamente pode dar a ela até um aparente resultado. Mas e mais tarde? Para muita gente, nos dias de hoje, Elias e João Batista não seriam pessoas bem-sucedidas. Herodes era o cara. Acabe e Jezabel eram as pessoas da elite. Por isso que Israel bandeou para o lado deles. Porque eles eram os bem-sucedidos. Elias não era bem-sucedido na visão de muitos. Herodes era o bem-sucedido. João Batista, no deserto, não era bem-sucedido. Você vê que a visão de bem-sucedido, ela é totalmente equivocada. Se você não tiver um padrão bíblico. E aí o que acontece com muita gente? Ela olha para uma direção onde aparentemente tem grande expressão, mas não importa se a palavra foi diluída, se o alicerce, se a construção é em areia movediça, não importa. Importa esse momento. Mas uma hora um vento mais forte vai soprar. E se você não tiver uma construção na rocha, o que vai sobrar? Se você se ofende com a palavra, se Jesus te ofende, aí os religiosos, os emocionais dirão, não, Jesus não me ofende. 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 Porque em toda parte, tudo aponta para Jesus. E se Jesus não está no centro da sua vida, quando você for pregado, quando é pregado para você, que você está errado, você vai se ofender. Se você não quiser mudar. Se você não quiser abrir mão do que tem tomado seu coração. Uma pedra que causará tropeço e uma pedra que ofenderá homens. Eles tropeçam porque desobedecem e descreem da palavra de Deus, como aqueles que o rejeitam e foram destinados a fazer. Como eu disse, nesse contexto, as expressões tropeço e escandalizar têm o sentido de ofensa. Jesus se torna um alicerce na vida de uma pessoa que nele crê. Mas quando ela não crê, ela se ofende. A cruz e as mudanças que ela exige são ofensivas para muitas pessoas. A cruz é ofensiva para muita gente. Tem gente que não suporta ouvir falar da cruz. Tem crente que por religiosidade, se você botar uma cruz, ele se incomoda. A cruz, que é o nosso símbolo de salvação, ele se incomoda até com a cruz que você colocar. A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre as duas paredes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento de construção. A pedra angular seria semelhante ao alicerce,
Atualmente, então, você pode tratar como o alicerce dos prédios contemporâneos. No cristianismo, a pedra angular é simbolicamente representada por Jesus Cristo, o Filho de Deus. As diversas passagens da Bíblia Sagrada, em diversas passagens da Bíblia, há referência sobre a pedra angular, em toda a Bíblia. No livro de Salmos, Salmo 118 e o 22, há uma metáfora sobre os construtores. A nação judaica rejeitaram o mais importante elemento na construção do templo espiritual, que é Jesus Cristo, o Messias. Estava diante deles e eles rejeitaram. A pedra angular escolhida por Deus para edificar a igreja conforme o plano divino é Jesus Cristo. Portanto, uma pedra angular na construção de um edifício é a base sólida que ele necessita para conseguir chegar à altura programada, sem cair, sem desmoronar. Para um cristão, Jesus Cristo é essa base fundamental, na qual se assenta toda a construção da igreja, formada por todos aqueles que acreditam na palavra de Deus. A construção da nossa vida deve ser feita em cima do fundamento sólido. Desse alicerce que é Cristo. Tudo o que eu fizer tem que girar em torno de Cristo. É para Ele, por Ele, nós fomos feitos por Ele, para Ele. E quando a vida de uma pessoa não é construída em cima desse fundamento, ela rui, ela cai. Então, assim, Deus nos prepara, Ele manda a palavra dEle. O Senhor sabe o que nós somos capazes de suportar. E o Espírito Santo manda a palavra dEle. Com o propósito de quê? De nos orientar, nos guiar, nos levar a um nível espiritual mais elevado. Eu me lembro de ouvir algumas pessoas, vou lembrar de um caso específico que eu estava em Minas, numa igreja, e quando eu terminei de pregar, o pastor era um bom homem, mas ele virou e falou assim para mim: eu devia ter dito para a senhora que a igreja não tinha ainda preparo para essa palavra. E eu disse: pois bem, Deus está cobrando isso da sua igreja, pois o caminho foi aberto, dê continuidade. Eu me lembro de estar na Donep e ouvir gente dizer: não, a minha igreja ainda não tem preparo para isso aqui. E eu digo para você que isso é tão ruim de ouvir. Porque como que você não tem preparo para receber a palavra de Deus? Tem palavras que você não tem preparo. Como assim? E aí, as pessoas, ao invés de preparar as pessoas, os líderes,
Ao invés de prepararem as pessoas, os crentes, para serem pessoas fortes, bem alicerçadas, eles vão diluindo. E vão se adaptando, vão pegando a palavra e adaptando a cultura. Vão pegando partes fora de contexto e vão adaptando a cultura. Vão cedendo para a cultura. O Senhor tem que ser nosso alicerce. Algumas pessoas têm vivido como Jacó. Jacó veio ao mundo agarrado ao calcanhar do irmão. Isso revela que até o momento que ele teve um encontro com Deus no Val de Jaboque, de ser ferido, até aquele momento, ele passou tentando construir as coisas pela força do braço. Agarrando com as próprias mãos. Ele não dependia de Deus. Ele fazia as coisas a qualquer custo. A qualquer custo. Meus queridos, aquele que crê, constrói a vida em cima do alicerce que é Cristo. Quem não crê, vai sair em busca de uma mensagem diluída, adaptada. E é por isso que nós vemos tanta vergonha. Porque o sal, se ele se torna insípido, ele só serve para ser pisado pelos homens. Quando você não salga em lugar nenhum, você vai ser pisado, que é o que está acontecendo. Quando a igreja não ocupa o lugar dela, ela passa vergonha. Ela é envergonhada. Ela é dominada. Porque ela está aqui para iluminar, para salgar. Você é a igreja do Senhor. Você está aqui para salgar, para iluminar. Se você não faz diferença onde você está, iluminando, salgando, é onde você vê alguns crentes dizendo assim, mas eu sou crente. E você está salgando, você está iluminando. Você é diferente de tudo. Porque se você não é, você quer ser tratado como a luz que ilumina, como o sal que salga, mas você já é uma luz apagada, é uma lamparina que não tem fogo, e um sal que não salga nada. E aí há uma cobrança. Por que Deus não está fazendo? Eu fui à igreja. Eu estou lá na igreja. Mas no dia a dia, você é a luz que ilumina e o sal que salga? Ou você é só mais um? Escondido no meio da multidão. A Bíblia fala que ninguém pode esconder uma cidade iluminada sobre um monte. Você não é essa cidade? Jesus falou que ninguém acende uma lâmpada para botar debaixo da mesa. Para esconder. A gente coloca no alto para iluminar. Ou seja, você não foi salvo para viver escondido. Você foi salvo para salgar, para iluminar, para brilhar, para representar, para marcar territórios, para impactar,
para mudar a cultura, começando pela sua casa. Dentro da sua casa, você estabelece limites. O que aconteceu com Acabe? Acabe, o homem não é fronteira? Quando você não estabelece, você não entra dentro de um país sem passar pela fronteira e ter que se identificar e etc. Países sérios têm fronteiras bem cercadas, bem marcadas, bem defendidas. Ou seja, você não entra ali de qualquer maneira. Você não entra. Não é assim, eu estou indo. Aí eu vou, não quer saber, não, eu vou de qualquer jeito. Não, você não tem como ir. Você pode ir, mas você não passa. Então, quando uma pessoa não estabelece os limites na casa dela, na vida dela, na empresa dela, ela tem que ter uma visão clara. Limites bem estabelecidos, fronteiras bem demarcadas. E tem coisa que ela não vai abrir mão. Ela respeita os marcos antigos, como diz a Bíblia. Ela não passa por cima daquilo que já está muito claro nas Escrituras. Então, se você é um crente, porque eu vejo gente, eu estou passando por isso, eu estou por aquilo, peraí. Nada que tenha acontecido não foi avisado. Está acontecendo sem ser avisado. Foi avisado. O Senhor nos avisou que Ele iria abalar para tirar. Vai lá no culto inabaláveis. Que Ele ia tirar todo o alicerce abalável para ficar só o que é inabalável. Então, tudo que você construiu em areia movediça, tudo que você construiu de forma antibíblica, fora das Escrituras, fora de Jesus, Cristo não foi consultado, não estava no centro quando você construiu, não vai ficar. Que surpresa é essa? Que surpresa é essa? Por que alguns estão surpresos? Eu sou crente há 30 anos, talvez 30 anos, com uma vida construída em alicerces abaláveis. Quantas pessoas que construíram muitas coisas na força do braço, na carne, até então, mas estava dando certo, mas você leu a Bíblia que Jesus falou? Que vai dar certo até um vento mais forte soprar? Tem gente que não está aguentando um ventinho. Um ventinho ele não tá suportando. É uma pequena coisa. A pessoa ainda não perdeu nada, está ainda tudo tranquilo para a vida dela. Não aconteceu nada que ela realmente possa tratar como algo tão importante assim, tão relevante. Até a forma do vento ali soprar está vindo de uma forma misericordiosa. E a pessoa está, eu não estou entendendo. O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo é que Deus está dizendo assim,
em cima deste alicerce, não. Desse jeito, não. Se você voltar a tentar fazer alguma coisa em cima desse alicerce, desse sistema, se a sua conduta for a mesma, se a sua forma de conduzir a vida, sua família, seus negócios, lidar com as pessoas for a mesma, vai ser esse resultado que você vai ter. Vai afundar. Não vai. Porque até outro dia, não tinha soprado o vento que está soprando agora. E como Deus te ama, quer levar você para níveis altos, Ele quer algo muito maior, que você seja salvo. Que você tenha seu nome no livro da vida. Importa mais para o Senhor mudar você do que suas circunstâncias. E às vezes a pessoa está cega e ela não está vendo. Que ela fala bonito, tem religiosidade, tem até uma teologia que parece sólida, mas na prática não é assim. A forma dela conduzir não é em cima de um alicerce forte, firme, que é Cristo. Ou seja, não é baseado nos princípios e valores do reino. Não há integridade. Os meios não são corretos ou totalmente corretos. Às vezes, mais ou menos vai, mais ou menos não. 80% sim, 20% não. Não importa, Ele te quer 100%. A sua forma de conduzir sua vida, de conduzir sua família, tem que estar dentro do padrão de Deus, de conduzir seus negócios dentro do padrão de Deus. E quando você tem o caráter de Cristo, não vai sair outra coisa de você, senão a verdade, a integridade, a excelência. Se ainda não está saindo, é porque não está dentro de você. E aí, quando vê uma palavra mais forte, a pessoa se ofende. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, não movido pela carne. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz teu servo. Então, alguém movido pelo Espírito. Simeão ouviu que ele não ia morrer sem ver o Messias, sem ver Jesus.
movido pelo Espírito, esperando por esse dia, ele agora entra no templo. Imagina quantos pais com bebês estavam ali. E ele pega o bebê Jesus e tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: pode me levar. Um bebê de 33 dias, 33 anos depois, os religiosos estão diante dele, vendo milagres, se encantando com suas pregações, e rejeitaram Jesus. Porque as palavras de Jesus ofendiam, porque eles não queriam obedecer. Eles estavam cheios de teologia, cheios de religiosidade, mas vazios do Espírito. Você vai ver a Ana, a profetisa, que ficou casada há 7 anos, ficou viúva e depois ficou no templo, orando e jejuando dia e noite. Quando ela olha para Jesus, ela começa a anunciar para todo mundo que ela viu a salvação. João Batista adorou Jesus estando no ventre ainda da mãe dele. Mais tarde, quando ele confronta Herodes, que Herodias, através da filha, pede a cabeça dele, a gente não sabe como que as notícias estavam chegando até João. Então chegam os discípulos de João e perguntam para Jesus se ele realmente era o sujeito que adorou Jesus estando no ventre. Mas ele provavelmente esperou que Jesus o tirasse da prisão. Jesus falou bem de João, mas não tirou ele da prisão. Jesus falou muito bem de João, que ninguém foi maior que João. Mas ele não tirou ele da prisão. E aí, a partir dali, ele começou a questionar. E aí, então, Jesus curou alguns enfermos e disse: olha, vai lá e fala, ó, as pessoas estão sendo curadas, estão sendo libertas, e feliz é aquele que não se ofende comigo. João estava ofendido com Jesus. Por quê? Porque ele não tirou ele da prisão? João morreu. Jesus falou bem dele, mas ele morreu. Quer dizer que se Jesus não fizer o que eu quero, eu vou me ofender com ele? Eu vou ficar ofendida? Jesus falou bem de João, muito bem de João, mas não tirou ele da prisão. E Jesus falou: feliz é aquele que não se ofende comigo. O Simeão profetizou sobre Jesus. E eu vou concluir, eu tenho outras escrituras, mas eu vou me ater nessa. Os religiosos se ofendiam o tempo todo com Jesus. E eles eram tão astutos e tão estragados por dentro, sem caráter, sem o caráter de Deus, que eles odiavam o Império Romano, mas quando foi conveniente, eles disseram para Pilatos: não, ele se proclamou rei. Porque eles sabiam que a lei dos romanos dizia que só tinha
um rei e um deus, que era César. Os Césares eram tratados como deuses, eles queriam ser tratados assim. E eles disseram, nós só temos um rei, nosso rei é César. Eles odiavam o Império Romano. Mas quando foi conveniente, nosso rei é César. Está tudo escrito. Jesus sofreu pressão de todos os lados. E ele continua sofrendo. Porque até crentes continuam se ofendendo com ele. Até crente. A Bíblia fala que os irmãos de Jesus, com a mãe de Jesus, foram até onde ele estava pregando, para levá-lo à força, porque acharam que ele estava fora de si, que ele estava louco, estava sem juízo. Aí os caras disseram para ele, ó, tua mãe e teus irmãos estão aí. E ele disse, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ali ele falou como Cristo, ele não falou como homem, ele estava dizendo, eu não estou debaixo da influência e da autoridade de ninguém nesta terra, eu estou debaixo da influência do meu Pai. Ele falou como Cristo. E não deu importância para aquilo. Então nós vamos ter que tomar uma decisão. De que lado da vida nós vamos estar. Esses cristãos camaleões, esses cristãos que vivem em cima do muro, oscilando. Aliás, eu usei até a palavra errada, cristão não, está errado, esses crentes, porque cristão é quem é igual a Cristo. Esses crentes que vivem fazendo assim, vivendo assim. E que muitas vezes se escandalizam com a palavra. Estão incomodados com a palavra. Opa, é muito dura essa palavra. Aí continua Simeão, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a despeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. E a ser um sinal de contradição. E você vai ver quantos que se levantaram, quantos que caíram. E até João, por um momento, enxergou em Jesus uma contradição. Até João agiu de forma contraditória. Porque a palavra, ela vai expor o que está dentro de nós. A palavra vem para expor o que está dentro de nós. A gente sabe quem é uma palavra, quem é uma pessoa, após a palavra ser pregada. A palavra só expõe quem você é. A palavra põe para fora quem você é. E não adianta desculpa, não adianta argumentos, não adianta justificar, não adianta tentar dar um jeitinho de cá e de lá. A palavra, ela expõe quem você é. Ponto. Prega a palavra e você saberá quem é aquela pessoa. O que sai dela após a pregação daquela palavra é quem ela é. Depois que as pessoas fazem bobagens, você vai encontrar aqui.
elas tentam arrumar. Não, deixa eu tentar limpar minha bobagem. Não perca, não jogue seu tempo fora tentando limpar. Muda. Não justifica, muda. A palavra já expôs quem você é. Agora muda. Produza bons frutos. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. O que nós lemos? O que nós lemos? De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Porque muitas vezes, exatamente isso, a palavra de Deus, muitas vezes não, é assim que funciona, a palavra de Deus, ela revela o nosso coração. E ela é como uma espada que atravessa a nossa alma. A alma, não está falando atravessa o espírito, está falando na alma, atravessa a alma. Porque a alma é o centro das suas emoções, suas vontades, seus sentimentos, seus pensamentos. Como você pensa, o que está dentro de você. Então a palavra vem e ela atravessa a sua alma. A palavra é viva e eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes. E ela é capaz de discernir as intenções do coração. Só a palavra faz isso. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asher. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava, nunca, a Bíblia não exagera, deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Devia ser magrinha, miudinha. E estava ali dia e noite no templo, orando, jejuando. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela falava para quem esperava, ela não falava para qualquer um. Ela falava, eu vi. Eu vi. Simeão abençoou. E disse para Maria, esse menino vai ser como uma espada que vai atravessar a alma de pessoas. E que a palavra exporia o que está dentro de cada uma delas. Ou seja, evidenciaria a fome por Deus ou a incredulidade. Ele disse que iria traspassar a alma. A alma. Porque a palavra vem para mudar a minha forma de pensar, para subjugar minhas vontades.
para não dar vazão às minhas emoções, para eu não agir mais no impulso emocional. Quando a palavra de Deus entra, ela mexe com as emoções. E alguns decidem crer, mas outros decidem duvidar, questionar. Apresentam desculpas para não obedecer, se ofendem, tropeçam, falam asneiras. Muita gente até sabe falar bonitinho de Jesus, mas são impostores. Em Mateus 15, você pode ler isso do 7 ao 14, são impostores. Quando Jesus pregou a palavra, ainda em Nazaré, a Bíblia fala que muitos ficaram escandalizados. Com a sabedoria dele. Eles ficaram escandalizados com a sabedoria dele. Você vê que algumas pessoas elas podem se escandalizar, se ofender, até com a sabedoria. Mas ele foi criado aqui, a gente não conhece a família dele. De onde é que veio essa sabedoria toda? E a Bíblia diz, eles ficaram escandalizados. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Em Nazaré, eles ficaram escandalizados, ofendidos com a sabedoria dele, porque disseram, não, nós conhecemos a família dele aí. Aqui, quando Jesus pregou dessa forma, os fariseus ficaram ofendidos, os discípulos chegaram e falaram, Jesus, o senhor não viu? O senhor ofendeu os fariseus? Jesus, incrível. Por isso que eu te falo, que transformaram, tem lugar por aí que transformaram o leão da tribo de Judá num gatinho que mal mia. Eu não sei, às vezes, de que Jesus algumas pessoas estão falando. Um Jesus passivo, acomodado, um Jesus que não está nem aí, um Jesus omisso, conivente com o erro. Não. Os fariseus chegaram aqui, os fariseus se ofenderam, os discípulos perguntaram, chegaram para Jesus, o senhor não viu que os fariseus ficaram ofendidos? Olha a resposta de Jesus. Ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Deixa eu ler na mensagem só essa parte aqui, ó. Jesus deu de ombros, toda árvore que não tenha sido plantada por meu Pai, no céu será cortada pela raiz. Esqueçam-se deles, são cegos guiando outros cegos. Quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Gente, Jesus diz assim, ó, quem meu Pai não plantou vai ser arrancado pela raiz. Eles se plantaram, não foi meu Pai que os plantou.
Você não vê que tem gente que se planta num lugar? Tem muita gente se plantando por aí, mas não foi Deus quem plantou. Uma pessoa pode plantar uma igreja que não foi Deus que plantou, se plantar no altar e não foi Deus que plantou lá. Se plantar, você não vê que tem gente que cada dia ele se membra num lugar como se isso fosse brincadeira, gente que não tem respeito pelas alianças, gente que entra e sai de lugares sem o mínimo temor, sem compromisso, sem responsabilidade, como se isso sim não significasse nada, porque essas pessoas não creem na Bíblia. Gente que deixa qualquer um botar a mão na cabeça dele, qualquer um entrega a palavra para ele, ele ouve qualquer pessoa, qualquer um que se plantou e começa a falar qualquer coisa, para ele está tudo bem. Jesus está dizendo claramente, esses caras se plantaram, não foi meu pai que os plantou. E tudo que o meu pai não planta, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. Vai ser arrancada pelas raízes. Quantas vezes Deus colocou a pessoa num lugar, mas não basta mais para ela estar naquele lugar. Ela agora começa a querer se plantar onde não é para ela. Deus está dizendo, isso não é para você. Fica quieto onde eu te coloquei, eu te plantei aqui. Mas ela não sabe ficar quieta. Se não foi Deus quem plantou, Ele vai arrancar pelas raízes. Essa foi a resposta para a ofensa dos fariseus. Jesus disse claramente, estão ofendidos? E eles não foram plantados pelo meu Pai. E o que o meu Pai não plantou vai ser arrancado pelas raízes. Eles só são guias cegos, guiando outros cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Meu Deus, às vezes eu paro e penso assim, gente, que mundo é esse? Quando você vê nitidamente um cego sendo ouvido, um cego conduzindo um bando de outros cegos, daí daqui a pouco tem um monte de gente no buraco, e a pessoa vai lá, estou em depressão, porque eu busquei, mas não sei o que, não, você buscou o cego, porque o cego deu o que você queria. O cego deu o que você queria. O cego não te confrontou. O cego deu o que você queria. Gente, você vê nesses eventos para ganhar dinheiro, para ficar rico, lota. E o povo paga caro. Eles compram os cursos, eles fazem qualquer coisa. Aí essas pessoas, elas pegam princípios bíblicos, mas elas querem os princípios de Jesus, elas não querem a pessoa de Jesus. Que eles nem tocam no nome de Jesus, mas eles usam os princípios de Jesus. É igual o jovem rico. O jovem rico, ele citou que ele seguiu os mandamentos. Mas você vai ver que os mandamentos que ele citou era da relação dele com o homem, não da relação dele com Deus. Dos 10 mandamentos, ele citou os mandamentos que levam a ter uma relação com o outro, não a relação dele com Deus, porque ele não tinha relação com Deus.
Então as pessoas querem, elas citam os princípios de Jesus. Elas querem os princípios de Jesus porque funcionam. Mas elas não querem a pessoa de Jesus. Então os princípios eu quero, mas eu não quero a pessoa de Jesus. Porque se eu abraçar a pessoa de Jesus, eu vou ter que mudar. Compreendeu? Vou ter que mudar. Eu vou ter que parar de pecar. E quando você vê uma pessoa que peca continuamente, você encontrou alguém que não teme a Deus e que não honra a palavra de Deus, que não crê. Toda vez que você encontra uma pessoa que oscila para lá e para cá, oscila para lá e para cá, você encontrou alguém que não crê. Então, assim, isso aqui é para ficar 3 dias com você, essa apostila aqui. Ó. É para eu trabalhar com você 3 dias sem seguir. Mas quer saber de uma coisa? Os princípios de Jesus não ia ter lugar nessa igreja aqui. Ó. Se eu trouxer um coach famoso aqui, ó, não tem lugar aqui. Mas se eu for pregar sobre a pessoa de Jesus, a chuva já impediu alguns de virem. Você sabe que você acha mesmo que eu estou preocupada? Você acha mesmo? Você não quer saber de Jesus? Tem alguns que não querem. E você acha mesmo que eu vou me render a esse sistema falido? Ei! Eu acredito que um dia eu vou reinar com Cristo. E alguém pode até achar que eu não sou bem-sucedida aqui, mas eu serei sucedida na glória. Porque eu não vou dar o que a cultura está pedindo, eu não vou raliar, eu vou engrossar. Vamos nos colocar em pé? Tem bastante assunto. É muito rico esse material. Essa palavra, eu preguei ela há alguns anos, eu ainda estava na Celso. Vamos nos levantar. Com temor. Vamos tomar decisões. Vamos ouvir a Deus. Vamos ouvir o que o Espírito Santo está nos dizendo. Os sinais estão em toda parte. Que Jesus está às portas. E a gente encontra cada vez mais pessoas se distraindo, o amor se esfriando. A falta de temor. A busca por coisas passageiras. Às vezes eu vejo uma busca tão grande por pequenos poderes que chega a doer o coração, sabe? Quando você vê alguém só buscando pequenos poderes. Pequenas coisas que passam. Construindo a vida num alicerce
tão frágil, com valores e princípios distorcidos. Tema a Deus. Esse é o essencial para a vida do homem. Tema a Deus. Tema a Deus. É só o que a gente precisa. De temer a Deus. Temer a Deus. Porque se você temer a Deus, você vai agir correto com seu cônjuge, com seus filhos, com seus funcionários, com seu chefe. Você vai agir de forma correta com as pessoas. Mas se você não temer a Deus, nada terá o poder de segurar. Tema a Deus. O que eu vou dizer depois dessa palavra? Tema a Deus. Faça de Jesus a sua pedra angular. A pedra fundamental. Construa sua vida nesse alicerce que é Jesus. Se você tiver um casamento construído nesse alicerce, se você criar seus filhos com base nesse alicerce, se você levantar teu negócio com base nesse alicerce, se tudo que você fizer for com base nesse alicerce que é Jesus, nada vai te derrubar. Nada vai poder roubar a sua vida. Porque você está num alicerce firme, forte. Preste bem atenção, a gente cuida dos necessitados. A gente ajuda as pessoas. Jesus falou que os pobres sempre teremos. Essa é uma parte que a igreja faz. Mas esse não é o principal. Tem muita coisa que tem sido colocado como principal. Não é. Jesus é o principal. É olhar para Jesus, é andar com Jesus, é reverenciá-lo. É amar a pessoa de Jesus. Obviamente, honrar seus princípios. Mas não basta eu pegar parte dos seus ensinamentos, mas eu não quero seguir a pessoa de Jesus. E para seguir a pessoa de Jesus, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou ter que negar a mim mesmo. Cuidado para você não seguir apenas um cego que vai te levar para um buraco. Que diluiu, que deixou palatável, agradável para você. Mas muitas vezes nós vamos ter que tomar um remédio amargo. Espírito Santo, eu oro para que a palavra vista a igreja. Cale fundo, tome os corações, transforme o interior, o caráter. Que seja um dia de mudanças. Que tudo mude.
os valores, os princípios, a visão, o comportamento, a forma de viver, o estilo de vida, as respostas que sejam dadas agora, alinhadas com a Tua palavra, de quem é fundamentado no Senhor. Que saia de nós a Tua presença, o Teu Espírito, o Teu caráter, um temor que nos constrange. Que nos guarde para que não sejamos confundidos, enganados por tantas coisas. Tem tanta coisa acontecendo por aí. E nós podemos tão facilmente ser enganados com argumentos, como disse Paulo, convincentes. E podemos nos perder. Nos perder da verdade. E como eu li, muitos os lábios estão te louvando, mas o coração está longe. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, realmente está servindo o Senhor. Muitos sabem falar até bonito a seu respeito, mas não construíram a vida nesse alicerce que é o Senhor. Ainda não está dentro. Mas hoje eu oro por essa mudança, Espírito Santo. Uma mudança interna, uma mudança no coração, uma mudança no caráter, um renovo interno, uma transformação, onde isso seja visto no dia a dia, com uma luz que brilha, um sal que salga, com impacto, porque a luz dissipa as trevas e o sal transforma, dá sabor. Uma comida sem sal, com uma comida bem temperada com sal, nem parece a mesma comida. Que sai daqui um povo que decidiu dissipar as trevas sendo uma luz brilhante. Dar sabor a tudo e conservar sendo sal. Que sai daqui pessoas com caráter transformado. Com temor, com a decisão de viver com esse temor. Pessoas que estão vendo, que vão poder testemunhar amanhã, eu era cego, mas agora eu vejo. Espírito Santo, eu não posso fazer nada além do que pregar, ensinar e orar. Cada um vai ter que tomar a sua decisão. E eu oro para que hoje a palavra tenha entrado e causado um impacto tão grande que essa pessoa nunca mais consiga voltar para o mesmo lugar. Eu te amo, eu te agradeço por essa manhã, pelas mensagens, pelas mudanças, pelos testemunhos que vão chegar, pelas famílias transformadas, pelos lares que serão fortalecidos, pelas pessoas que vão ocupar o seu lugar e vão impactar como nunca, para a glória do teu nome. Eu abençoo o teu povo, crendo numa mudança radical para a glória do teu nome. Continue a obra que o Senhor começou, Espírito Santo.
porque o Senhor está nos levando para terminar esse ano como o melhor da nossa vida. E o tempo todo eu vejo o Senhor trabalhando para nós não perdermos o nosso ano. E o Senhor deixou claro que ia abalar, ia tirar tudo que é abalável para ficar só o que é inabalável. Que possamos cooperar com essa obra incrível, para que possamos viver o melhor tempo da nossa vida. Até porque com um alicerce frágil o Senhor não pode colocar mais. A bênção pesa. E o Senhor está nos levando para um alicerce muito forte, que vai ter estrutura para suportar toda a glória, cabode, um peso de glória que o Senhor preparou para todos nós. Louvado seja o teu nome por tudo. Obrigado, amém. Amém, amém.